Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou aqui, o vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, da Comunidade Cristã no Brasil. E mais uma mensagem da Palavra de Deus aqui pelo canal do YouTube da Rádio Comunidade Cristã no Brasil. Peço que se inscreva nesse canal, me ajude a divulgar o Evangelho. Sem perca de tempo, irmão, vou deixar uma mensagem aqui da Palavra, ao qual se encontra em Gálatas. Está escrito assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5, versículo 17. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que nós vivemos em guerra constante. A natureza de Cristo que hoje impera no seu coração e a natureza da carne, as lembranças, os desejos, aquilo que não é possível ser tirado porque está formado na natureza humana do homem. E o que se pode ser feito é que nós possamos neutralizar com a força do Espírito em nossa vida, da nossa natureza humana. Porque todos os dias, irmão, enfrentamos lutas, batalhas, guerra. De um lado, a carne, ela, vamos dizer assim, com seus desejos egoísta e imediatista. O ser humano é cheio disso, irmão. Por mais que você se santifique, ainda continua os resíduos da natureza humana que está em nós. E do outro lado, o Espírito que nos guia para a vontade de Deus, aquilo que Deus quer que nós fazemos. Saber separar esses dois caminhos é muito essencial, muito importante para a nossa vida, para que possamos viver uma vida cristã verdadeira. E a carne busca fazer, vamos dizer assim, momentos de impulsos, vamos dizer, esses momentos de impulso, que é o orgulho, a inveja, o egoísmo, a raiva descontrolada e tudo que nos afasta de Deus. Quando vivemos segundo a carne, tomamos decisões baseadas apenas no que queremos, sem pensar nas consequências espirituais. Então, irmão, isso acontece com todos, irmão. Por isso que erramos, porque deixamos a nossa natureza humana, nosso egoísmo prevalecer sobre as coisas espirituais. Já o Espírito, irmão, ele nos ensina o caminho do amor, da paz, da paciência, da bondade. Ele nos conduz a uma vida em comunhão com Deus e com o próximo quando seguimos o Espírito. Não somos dominados pelo impulso da carne mais, irmão. Porque nós escolhemos seguir e agir com a sabedoria da palavra de Deus, da Bíblia. Mas eu quero falar para os irmãos que nem sempre isso acontece. Nem sempre o homem está em espírito. Vira e mexe, cometemos erros. A nossa natureza humana, pecaminosa, acaba sobressaindo. E às vezes a gente olha, poxa, como é que aquele irmão fez isso? Como é que aquela irmã fez aquilo? Era uma serva de Deus, ele é um servo de Deus. Ou ele é o ministro da palavra, depende da igreja, da denominação, era do louvor, era um levita, era uma cantora, é uma pessoa cheia das coisas de Deus. Mas é uma pessoa que tem a natureza humana, que tem as suas falhas. E quando vigia, né? Diz a palavra de Deus, nós temos vigiar todo o tempo. Porque não sabe o momento que o inimigo vai atacar, que o ladrão vai atacar. Não sabemos quando vamos fraquejar. Então, nós temos que estar em comunhão com as coisas celestiais. Então, essa guerra, essa inimizade, a palavra de Deus falou que muitas vezes a gente não entende porque fazemos certas coisas. Mas Deus sabe, irmão. Porque quando nós estamos seguindo a nossa natureza humana, nós estamos fazendo e praticando os frutos da carne. Mas é necessário que nós praticamos os frutos do Espírito, né? E quando você vê esses sinais, os frutos da carne, como diz lá em Gálatas 5, 19 e 21, Paulo fala que são os frutos da carne, que é a imoralidade. Então não pode haver imoralidade no irmão, na irmã, imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, quando a pessoa está dessa maneira, ela está longe de Cristo, né? Mas, quando você está movido pela
fé em Deus, para que os frutos do Espírito manifestem outras coisas em nossa vida. Aparecem outros frutos, né? Porque o Senhor falou em Gálatas, através do Espírito Santo 5:3, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, quando você está mediante o amor, mediante as coisas que são espirituais, com certeza você está em Cristo. Então existem alguns sinais, que são os frutos do Espírito. Quando você tem o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, diz a palavra que contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22. O amor, Deus é amor, irmão. E o amor é a característica mais importante para um cristão. Sem amor, o Pai não entregaria o seu Filho. Sem o amor não haveria sacrifício. Sem amor, o Filho não enviaria o Espírito Santo para nos confortar. Sem amor é impossível ter as outras virtudes dos frutos do Espírito. Então, você que ouviu essa mensagem, você está em guerra constante. Vigie para que o inimigo não venha tirar aquilo de precioso que tem no seu coração, né? Que é a graça de Cristo Jesus, que é o Senhor, que é o nosso Deus, que é a presença do Espírito Santo. Essa mensagem da palavra, que Deus abençoe você, meu irmão. Vamos vigiar, vamos estar perseverantes nas coisas celestiais, as coisas do Espírito. Deus abençoe a todos e todos fiquem na santa paz de Deus.